Já está gravando. Vou compartilhar com vocês a tela. Bem, então vamos lá. Na última aula, a Fernanda falou assim, eu fui estudar lá ângulo entre duas retas e eu vi que existem duas fórmulas. Quando usar uma e quando usar outra. Então, lá na página 59 da apostila, tem a seguinte informação que está até num quadro verde. Ele fala assim, ó, o menor ângulo formado por duas retas RS concorrentes no plano cartesiano é tal que a tangente deste ângulo é o módulo dos coeficientes angulares aqui, fazendo essa continha, tá? Sendo o MDR e o MDF os coeficientes angulares. Aí, como explicação, eu fiz o exercício 1 e 2 da página 60. Então, essa fórmula aqui vale para esses tipos de reta que são concorrentes, que tem um ponto aí em comum. Okay? No caso, você utiliza aquela outra fórmula que é só para você achar o coeficiente angular, que é igual a tangente, lá quando você está se referindo a um ângulo que corresponde a só uma reta, né? Que não envolve outra reta passando também, né? Isso mesmo, Fabrício, que aí depois é o exercício 3 que a gente vai fazer. Então, o que o Fabrício quis dizer? Quando a gente tem lá uma reta que está na vertical, ela não tem coeficiente angular. Vocês verão esse exemplo lá no exercício 3. Então, essa fórmula acaba não satisfazendo ela, porque para a gente utilizar essa fórmula, você tem que ter duas retas que possuem coeficiente angular. Então, eu não consigo utilizar essa fórmula. Aí será o exercício 3 que eu vou tirar justamente essa dúvida, ok? Bem, vamos lá. Para aplicar essa fórmula aqui, eu preciso ter os coeficientes angulares das retas. Para ter esses coeficientes angulares, eu tenho que, da equação geral, chegar na equação reduzida. Então, eu vou aqui, ó, primeiro da reta R, do primeiro exemplo, ó. A equação é 3 raiz de 3 vezes x menos 9y mais 5 igual a zero. Eu vou chegar na equação reduzida dessa reta. Para chegar na equação reduzida, eu tenho que isolar o y. Então, vai ficar assim, ó, menos 9y é igual. O oposto de mais raiz de 3x é menos raiz de 3x. E o oposto de mais 5 é menos. Se nesse momento vocês já quiserem multiplicar por menos 1 para ficar tudo positivo e ficar mais fácil de trabalhar, pode. Se não, é só dividir por menos 9. Eu vou multiplicar por menos 1 aqui para deixar mais fácil. Então, vai ficar menos que multiplica menos dá mais. Menos que multiplica menos dá mais. E menos que multiplica menos dá mais, ok? Esse 9 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 3 raiz de 3x, isso dividido por 9, mais 5 dividido por 9. O Caio, na última aula, até perguntou, posso colocar tudo sobre 9, professor? Eu disse que pode. Mas como aqui eu quero isolar o meu coeficiente angular, eu vou deixar separadinho aqui. A equação reduzida da reta R será o 3 e o 9 eu consigo simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Então, o coeficiente angular da reta R vai ficar raiz de 3x, tudo isso dividido por 3, mais 5 nonos. Aqui, se você dividir 5 por 9, não vai dar exato, vai dar uma dízima periódica, então é melhor aí deixar na forma reduzida, tá? Então, eu já tenho a minha primeira informação, ó, o coeficiente angular da reta R dá raiz de 3 sobre 3. Lembrando que o coeficiente angular sempre é esse número aqui que está antes do x. Alguma dúvida nessa? Não. Não? Então tá. Agora, tudo que eu fiz para a reta R, eu vou fazer para a reta S. Então, vai ficar menos 5y é igual. 5 raiz de 3x, que era positivo, vem para cá, negativo. O mais 1, que era positivo, vem para cá, negativo.
O mesmo processo, vou multiplicar por menos 1, já para deixar tudo positivo e ficar mais fácil de trabalhar. Então, vai ficar 5y é igual a 5 raiz de 3x mais 1. Menos que multiplicou menos deu mais, menos que multiplicou menos deu mais, e menos que multiplicou menos deu mais. Esse 5 que está multiplicando, passa dividindo. Vou dividir separado, então vai ficar assim, ó, 5 raiz de 3x dividido por 5, mais 1 dividido por 5. Essa daqui dá para simplificar, ó. Esse 5 dá para cancelar com esse 5. Então, a equação reduzida da reta S vai ficar assim, ó, y igual raiz de 3 vezes x mais 1/5. Quem quiser dividir 1 por 5, dá 0,2. Então, pode deixar na forma de fração ou pode deixar na forma de número decimal. O que eu achei aqui? O m de s, que é o valor que está antes do x, que aqui no caso é o raiz de 3. Ok? Beleza, Pro. Agora vamos... A tangente de um ângulo que eu não sei qual é o módulo do m de s. O m de s deu raiz de 3, menos o m de r. O m de r deu raiz de 3 sobre 3. Tudo isso sobre o 1 mais o m de s, que é raiz de 3, multiplicado pelo m de r, que é raiz de 3 sobre 3. Eu sei que alguns alunos, quando olham raiz, já começa a ter palpitação, né? Mas não precisa ter palpitação, é super tranquilo essa continha. Embaixo do raiz de 3 aqui, invisível, eu tenho o número 1. A pergunta é, eu posso subtrair frações quando os denominadores não são iguais? Não. Opa, muito bem. Não posso. Muito bem. Não. Então, qual é o meu procedimento? Que eu ensinei isso daqui para vocês lá em sala, né? O 1 que está aqui embaixo multiplica em cima e embaixo por 1, e o 3 que está aqui embaixo multiplica em cima e embaixo por 3. Então, em cima da minha fração vai ficar assim, ó. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, sobre 1 vezes 3, 3, menos raiz de 3 vezes 1, dá o próprio raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes 1, ou desculpa, 3 vezes 1, dá o 3. Então, nesse momento, eu fiquei com uma fração que os denominadores são iguais. Embaixo, como é que fica embaixo aqui, ó? Eu tenho 1 mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3, as raízes podem ser multiplicadas. 3 vezes 3 dá 9. Tudo isso sobre invisível, aqui tem o número 1, e 1 vezes 3 dá 3, ok? Continuando, tangente de um ângulo que eu não conheço é igual. Em cima, as minhas frações estão com o mesmo denominador, então eu posso subtrair 3 raiz de 3 menos raiz de 3, então fica 3 menos 1, vai ficar em cima 2 raiz de 3, tudo isso sobre 3. Embaixo fica 1 mais, raiz de 9 é 3, vai ficar 3 dividido por 3, ok? Vou apagar os coeficientes angulares aqui do cantinho, só para a gente poder continuar a minha conta. Então, vai ficar lá, tangente de um ângulo que eu não conheço é igual. Em cima, 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo isso sobre 1 mais. Raiz de 3 dividido por raiz, não, desculpa. 3 dividido por 3 dá 1, tá? Então, eu tenho lá, tangente de um ângulo que eu não conheço é igual 2 raiz de 3 sobre 3, dividido 1 mais 1, 2. Na sala, a gente falou bastante sobre isso. Como é que eu realizo a divisão de fração? Então, a tangente de um ângulo que eu não conheço é igual. Divisão de fração. Copia a primeira, transforma numa multiplicação
e inverte a segunda. A segunda aqui só tem o número 2, mas invisível, embaixo eu tenho o número 1. Então, vai ficar assim, ó. 2 raiz de 3 sobre 3, que vai multiplicar o oposto de 2 sobre 1. Então, vai ficar 1 sobre 2, ok? Eu vou apagar aqui, ó, para continuar ela neste cantinho aqui e não perder a minha conta. Aqui, o que que acontece? Eu tenho um 2 em cima e um 2 embaixo. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Vai ficar 1 e 1. E aí eu venho. A tangente de um ângulo que eu não conheço é igual ao módulo. Raiz de 3 vezes 1 dá o raiz de 3. 3 aqui vezes o 1 dá 3. A tangente de um ângulo que eu não conheço é igual. O módulo de raiz de 3 sobre 3 é raiz de 3 sobre 3. E aí, quanto vale este ângulo? Lembra? A pergunta é, determine a medida do menor ângulo. Então, quanto vale esse ângulo? Lembrem-se da nossa musiquinha. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, quem é o ângulo que tem como resposta raiz de 3 sobre 3? Quem pode me dizer? 45. Não. Ué? Ah, não, tá. 30. Peraí. A tangente é diferente, veja só, vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. O 45 é 1. Então, quem é raiz de 3 sobre 3 é o ângulo de 45 30 graus. 45? Oh, Oxi. Eita. 30. com 30 graus. Para ver se vocês estavam espertos. Se vocês não estavam aí com um copo de leite na mão e café com leite e outro copo na outra mão de pão, né? Só para ver se vocês estavam espertos. Então, aí o ângulo de 30 graus. Então, é isso que vai cobrar aí quando são duas retas concorrentes que ambas possuem o coeficiente angular, ok? Ok, galera? Beleza, pro. Ok. Agora, nós vamos para a questão 3, que foi justamente o que deixou a Fernanda intrigada, e eu só não tirei dúvida na outra aula que eu iria fazer nessa, né? Na questão 3, dessa mesma página 60 da apostila, você já tem uma situação diferente. Então, ele fala assim, ó, o esboço abaixo mostra as retas A e B. Determine a medida do ângulo alfa. Então, ele quer este ângulo aqui, ó, que está sendo formado com essas duas retas, considerando as equações das retas são. Então, o que o Fabrício falou lá no início? Uma das retas aqui, que é a reta A, que é essa reta que está na vertical, eu tenho assim, ó, x igual a 10. Eu não tenho o coeficiente angular dela, porque ela é uma reta que está na vertical. Então, eu não tenho como calcular esse coeficiente angular. E aí foi justamente essa dúvida que a Fernanda teve, que essa informação aqui de cima está na página 59 da apostila. Ele fala assim, quando uma das retas é vertical, como o ilustrado a seguir, tá vendo que até o mesmo desenho, temos um caso particular a se considerar. E aí ele fala, a tangente deste ângulo aqui será igual a 1 sobre a tangente do alfa da reta R, que na verdade nada mais é do que o coeficiente angular da reta R. A reta R aqui, ó, é a reta B do nosso exercício, tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é justamente pegar essa reta B aqui, que é raiz de 3x menos y menos 2 igual a 0, e encontrar esse coeficiente angular dela. Para isso, o que eu tenho que fazer? Da equação geral, chegar na equação reduzida. Então, vamos lá.
Vamos chegar na equação reduzida. Vou isolar o y. Vai ficar assim, ó. Menos y é igual. O oposto de raiz de 3x é menos raiz de 3x. O oposto do menos 2 é mais 2. Multiplico por menos 1 para deixar o meu y positivo. Então, vou multiplicar por menos 1. Menos que multiplica menos dá mais. Menos que multiplica menos dá mais. E mais que multiplica menos dá menos. O que eu achei aqui? Eu achei o coeficiente angular da reta B. Lembrando que esse valor é sempre que está antes de x. Então, o coeficiente angular da reta B é o raiz de 3. Para descobrir quanto vale este ângulo aqui, eu vou usar essa informação. A tangente do ângulo é sempre igual a 1 sobre o coeficiente angular da reta R. Aqui, a reta R está sendo representado pela reta B. Então, eu venho lá, tangente de um ângulo que eu não conheço é igual a 1 sobre o coeficiente angular, que é raiz de 3. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei em uma fração que tem uma raiz no denominador. Eu não posso deixar essa raiz no denominador. Eu tenho que racionalizar a matéria do 9º ano. Para racionalizar isso, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Então, a tangente de um ângulo que eu não conheço é igual. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz de 9 eu sei que é 3. Aí, nós vamos de novo para a nossa musiquinha, e a pergunta é, qual é o ângulo que a tangente vale? Raiz de 3 sobre 3? 30. 30. Mesmo do exercício anterior, tá? Então, como ele queria justamente essa medida desse ângulo, o ângulo é de 30 graus. Ok? Ok. Alguma dúvida nessa parte? Não. Professora, eu fiz toda, tipo, eu achei aí bonitinho, só que eu fiz toda a conta e tudo mais com os dois coeficientes angulares e deu 30 também, mas não precisava ter feito toda essa conta, né? Não, então, ela é um caso particular, Fabrício. Aí você só simplesmente utiliza essa formulazinha aí e resolve o seu problema. Tem, no caso, tipo, não sei nem explicar essa minha dúvida. Ó, faz assim, dá depois mais uma olhada nesse exercício, no que você fez, e aí qualquer dúvida você pode mandar lá no particular. Não, pera, eu tô sem celular, então eu tenho que tirar aqui agora mesmo. Vai, Fabrício, manda aí. No caso, tem algum motivo para eu ter feito toda a conta e também ter dado 30 graus? Então, eu vou até olhar, mas que valor você usou no coeficiente angular da reta A? Da reta A? Porque ela não tem coeficiente Eu angular. usei raiz de 3 sobre 3. Ah, entendi. Então você colocou um valor, porque a reta A, tá vendo? Ela não tem coeficiente angular. Uhum. Eu usei esse daí como se fosse o coeficiente angular dela e deu 30 graus também. Ah, entendi. Mas é que aí foi, assim, um erro que foi para o outro erro e que chegou na mesma resposta. Isso, em filosofia da matemática, é possível, mas a conta correta é essa que eu acabei de fazer. Tipo, não precisa usar toda aquela fórmula lá, então, né? Não. Quando uma está em pezinha, não há necessidade. Tá bom. Obrigado. Bom, de nada. Agora, eu deixei aí, né, lá na sequência dessa semana, o comecinho que fala sobre o estudo da circunferência. Então, eu trouxe para vocês uma informação que agora a gente vai usar muito, que é a equação reduzida da circunferência. Então, quando eu tenho uma circunferência que está lá localizada no plano cartesiano, ela tem um centro e também sempre tem a medida do raio. Eu tenho sempre as coordenadas do centro e a medida do raio.
Para fazer a equação reduzida da circunferência, vai ter sempre essa carinha, vai ser assim, ó, x menos o a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado, isso daqui é igual ao raio ao quadrado. Quem serão esses valores de a e b? Serão justamente as coordenadas do centro da minha circunferência, tá? Então, essas coordenadas do centro sempre serão a e b. E o meu raio, o exercício vai fornecer, ou igual ao exercício 2, eu vou usar um conhecimento de geometria analítica para conseguir calcular, tá? Então, como sugestão aí de exercício, depois de assistir o vídeo, eu pedi para resolver o exercício 1 e 2 da página 6. Então, primeiro, eu vou começar com o exercício 1 da página 6. Ele é bem tranquilo, é um exercício bem tranquilo de resolver, mas eu vou fazer aí explicando. Ele diz o seguinte: escreva a equação reduzida de cada uma das circunferências. Na letra A, ele dá que o centro vale 3 e 3 e que o raio é igual a 4. Como é que eu monto a equação reduzida dessa circunferência? É só substituir na fórmula. No lugar do A, colocar 3. No lugar do B, também colocar 3, porque aqui os dois valem 3. E no lugar do raio, colocar 4. Então, a equação reduzida ficaria assim, ó. X menos, da minha fórmula, o A vale 3 elevado ao quadrado, mais y menos o B, que também é 3, elevado ao quadrado, é igual ao raio elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, o raio vale 4. Então, 4 elevado ao quadrado. Não resolve ainda essa minha distributiva, não resolve. Deixa bonitinha assim, isso daqui é a equação reduzida da circunferência. E aí faz 4 vezes 4, 16. Pronto, essa é a equação reduzida da circunferência. Quem for seguir áreas de exatas lá na faculdade, vai ter uma matéria que chama cálculo diferencial integral. E dentro dessa matéria existe uma disciplina que é curvas de níveis. É muito importante saber que isso daqui que a gente acabou de escrever equivale a uma circunferência. Essa equação reduzida é muito importante, esse tipo de conhecimento. Tudo bem? Alguma dúvida na A? Não. Não. Não? Agora vamos à letra B. Vou apagar aqui, vou usar a mesma tela. Nós vamos à letra B. Então, a letra B, ela muda o raio. Então, a letra B, ela muda. Ele fala assim, ó, que o centro é na origem. A gente já trabalhou isso. A origem é o ponto 0, 0, tá? E o raio é igual a 2 raiz de 3. Não precisam ter preconceito com essa raiz aqui, tá? Bem, vamos lá. Vamos montar a minha equação. Lembrando que agora o A vale 0, o B vale 0 e o raio 2 raiz de 3. Então, vamos lá na fórmula. X menos da minha fórmula. O A é 0, elevado ao quadrado, mais y menos o B é 0, elevado ao quadrado, é igual o meu raio, que é 2 raiz de 3, elevado ao quadrado. X menos 0 vai ficar x ao quadrado. Y menos 0 vai ficar y ao quadrado. Muitos alunos, às vezes, têm dúvida disso. 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E 4 vezes raiz de 9 é 3. Então, 4 vezes 3 dá 12. Então, essa equação reduzida da minha circunferência vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 12. Alguma dúvida? Ai, que dor nas costas. Alguma dúvida, gente? Hello, 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 hello. Alguma dúvida? Não, Pro. Opa, alguém apareceu aí.
Deixa o cafezinho de lado, deixa o pãozinho de lado. Eu sei que já está na hora do almoço, mas liguem aí o áudio só para falar comigo. Letra C e última do exercício 1. Ela dizia assim: o centro agora é 0 e menos 3 e o raio é igual a 5, tá? Então, vamos lá. Quem é o nosso A? Agora o nosso A é 0, o nosso B é menos 3 e o raio é igual a 5. Fórmula: x menos o A, que é 0, elevado ao quadrado, mais y menos da minha fórmula. Cuidado aqui, ó. O meu B é menos 3. Então, não esqueçam de colocar entre parênteses. Isso elevado ao quadrado é igual 5, que é o meu raio, elevado ao quadrado. Aqui vai ficar x menos 0, dá x ao quadrado, mais y, menos que multiplica menos dá mais 3 ao quadrado, e 5 vezes 5 dá 25. Não resolve nada para que essa daqui é a equação reduzida da minha circunferência, ok? Alguma dúvida? Não, de boa, bro. De boa? Não. Então tá. Agora eu vou ao último de hoje, que é o exercício 2 dessa mesma página 6. Esse exercício 2 é um bom exercício para a gente colocar na prova, né? É o nosso famoso PQP. Lembra disso? Possível questão de prova, né? É um bom exercício aí, porque ele acaba trabalhando dois conceitos. Ele acaba trabalhando distância entre pontos, que é a primeira matéria da geometria analítica, e acaba trabalhando aí a equação reduzida da circunferência, ok? Então, eu coloquei ele aqui para vocês bonitinho desenhado. Ele fala assim, ó, o ponto C representa o centro da circunferência que passa pela origem dos sistemas de coordenadas, conforme mostra o gráfico. Então, isso é muito importante. Essa circunferência, ela está passando aqui na origem, ela está passando no ponto 00, tá? E aí, ele vem lá, letra A, determine a medida do raio da circunferência. Então, para calcular o raio, eu vou precisar calcular essa distância aqui, do centro da minha circunferência até a origem. Então, ele acaba voltando aí lá no primeiro conteúdo, que é a distância entre dois pontos. Então, a letra A, eu tenho a origem do sistema cartesiano, vou chamar de ponto A, que é o ponto 00, e eu tenho o ponto C, que é o centro da minha circunferência, menos 3 para o x e 4 para o y. Para calcular o raio, eu preciso calcular essa distância. Como é que calcula a distância entre dois pontos mesmo? Distância é igual raiz x do A menos o x do B elevado ao quadrado, mais y do A menos y do B elevado ao quadrado. Ah, professora, mas aqui está A e C. Tem algum problema? Não, né? É só falar A e B, não tem problema nenhum. Quem será o x do A? Vale 0 e o y... Opa! O x do A vai valer 0 e o y de A vai valer 0. O x do B vai valer menos 3 e o y do B vai valer 4. Substituindo na fórmula, venho lá. X do A vale 0, menos da minha fórmula, meu x do B vale menos 3. Vai ficar menos 3, isso elevado ao quadrado. O y de A vale 0, menos o y de B vale 4, elevado ao quadrado. Distância é igual. 0 não vale nada, menos que multiplica menos dá mais, então vai ficar 3 elevado ao quadrado, e aqui 0 menos 4 dá menos 4 elevado ao quadrado. Distância é igual. 3 elevado ao quadrado dá 9, mais número negativo elevado a expoente par
fica positivo. 4 vezes 4, 16. Distância é igual. 9 mais 16, 25. Raiz de 25 é 5. Então, o raio da minha circunferência valerá 5. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Tudo, Sim. Bruno. Coisa importante, se vocês trocarem a ordem aqui, em vez de chamar o A, que eu chamei o A de 00 de A, vocês podem chamar ele de B e o outro de A, que a resposta é a mesma. Não tem problema, certo? Certo. Tem valor que pode mudar, professora? Se você trocar aqui, Pedro, a ordem, chamar esse de A e esse de B, a resposta dá exatamente igual. Uhum. Entendeu? Entendi. Bem, agora vamos lá. Na letra B, ele quer a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida é essa daqui, tá? Lembrando que o A é o x do centro, o B é o y e o raio é o valor que a gente acabou de descobrir na letra A. Aí eu venho lá, x menos da minha fórmula, o meu A vale menos 3, então cuidado nesse caso, isso elevado ao quadrado, aí y menos o meu b, que é 4, elevado ao quadrado, vai dar igual o raio, que é 5, elevado ao quadrado. Aqui vai ficar x, menos que multiplica menos, dá mais, ao quadrado, mais y menos 4 elevado ao quadrado, que é igual 5 vezes 5, 25. Essa daqui é a minha equação reduzida da circunferência. Ok, pessoal? Ok. Tranquilo, Bruno. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou paralisar a minha gravação. Parar minha gravação.